Sábado, 9 da noite no Brasil, 1 da manhã em Paris. Chegam às redações as primeiras notícias sobre o acidente de carro com a princesa Diana. A princesa Diana ficou gravemente ferida ao sofrer um acidente de carro em Paris agora à noite. Alerta nas redações. Repórteres são convocados para um plantão de última hora. 00:47 no Brasil. A TV Globo e a Globo News anunciam edição extraordinária. E a agência France Press acaba de anunciar que a princesa Diana morreu. Outras informações a qualquer momento e em nossos telejornais. Para os jornalistas de plantão, a madrugada seria longa. Um acontecimento tão importante como esse, no acidente com a princesa de Gales, se acontecesse durante a semana, com todos os jornalistas em seus postos de trabalho, já viraria as redações de cabeça para baixo. No sábado à noite, então, foi uma prova de fogo para a imprensa. O N de Notícia, que está começando agora, fala da correria, da luta contra o tempo. Nas TVs e rádios, para informar rapidamente. No caso dos jornais, para colocar na primeira página a informação mais quente. Estão conosco aqui no estúdio os jornalistas Agostinho Vieira, é editor executivo da chefia de redação do jornal O Globo, e o Domingos Fraga, que é redator-chefe da revista Isto É. Agostinho, o que você estava fazendo no momento em que recebeu a notícia da morte ou do acidente da princesa? Eu tinha acabado de chegar em casa, tinha uns 40 minutos, tinha tomado um banho, estava relaxando, vendo um jogo de tênis, o jogo do Guga pelo aberto dos Estados Unidos. Ia beber alguma coisa para ter um final de sábado tranquilo, depois de um plantão de dia inteiro no jornal. E quando recebi a informação do jornal mesmo, que tinha acontecido o acidente. A primeira informação é de que tinha sido um pequeno acidente, quer dizer, a morte do namorado da Diana, mas que ela não tinha sofrido... Já era uma notícia importante. Já era importante, mas não justificava ainda uma grande mobilização da redação. Mas logo em seguida, 10 minutos, 15 minutos depois, começaram a entrar telex na redação dizendo que ela é realmente grave, que ela estava na UTI. E aí a primeira reação é mandar parar as máquinas, que é aquela coisa que todo estudante de jornalismo, quando está na faculdade, pensa, para as máquinas, filme americano fala muito nisso. Então, para as máquinas que é para poder pegar o maior número de leitores possível. E depois começa a mobilizar algumas pessoas, a editora da Internacional e departamento de arte. Algumas pessoas foram convocadas e outras, naturalmente, vieram para a redação depois que souberam da notícia. E o Domingos, estava fazendo o que na hora da notícia, Domingos? Eu também estava vendo um jogo de futebol e o jogo do Guga. Aí, quer dizer, quando eu soube, a gente não tem necessidade dessa agilidade toda, eu liguei na CNN e fiquei acompanhando. Aí já imediatamente conversei com o editor internacional, Cláudio Camargo. Aí nós acionamos os correspondentes em Londres e Paris e, apesar de começarmos a trabalhar efetivamente só na segunda-feira, no sábado à noite já tínhamos uma equipe montada. De certa forma, vocês já anteciparam. E no domingo pela manhã acabamos concretizando. Passei o domingo todo conversando com os 3 correspondentes e o editor de internacional. Pois é, vocês estão lembrando que estavam em casa e foram surpreendidos com a notícia. Quem estava em casa muitas vezes foi chamado às pressas para trabalhar. Outros que passeavam, jantavam em restaurantes, igualmente tiveram que correr para as redações assim que a primeira notícia do acidente foi divulgada. Em todas as redações, o mesmo corre-corre, a mesma ansiedade. Era preciso apurar cada informação sobre a morte e a vida da princesa Diana. Na Globo News, no Rio de Janeiro, o apresentador André Trigueiro, que estava de plantão, passou a madrugada levando ao público as últimas notícias sobre o acidente. Bom, nós chegamos às 5 horas da tarde para aquele que seria mais um plantão de sábado até a meia-noite. E no Jornal das 9, da Globo News, nós informamos a respeito do acidente que provocou a morte do Dodi Al-Fayed. E a primeira informação era de que a princesa Diana fora levada para um hospital, não se sabia qual hospital, e nem o estado de saúde dela. Então nós permanecemos full time no estúdio, com laptop, percorrendo as agências, procurando saber então as novidades. A equipe também permaneceu toda mobilizada
Alguns colegas foram chamados em casa, outros compareceram à redação espontaneamente, nesse esforço no sentido de atualizar e dar o mais rapidamente possível as notícias. A apresentadora Sandra Nemberg foi chamada às pressas enquanto jantava num restaurante. O garçom estava literalmente trazendo os pratos à mesa. Quando toca o celular, eu atendo ao meu chefe e ele diz o seguinte: Sandra, será que você pode vir para cá? A princesa Diana sofreu um acidente grave. E eu disse, agora? Ele falou, já. Eu falei, tudo bem, tô indo. Por favor, o senhor leve os pratos de volta e traga a conta. Nós fomos os primeiros a dar a notícia de que a princesa Diana tinha morrido. Nós demos a notícia antes que a CNN. A supervisora do arquivo de imagens da Rede Globo, o SEDOC, Vera Albuquerque, foi surpreendida pela notícia em casa. Mas em 10 minutos eu estava aqui e fiquei com o arquivo excepcionalmente aberto e eu fiquei atendendo a todas as solicitações da Globo News, que foram bastantes, e me parece que nós fizemos um serviço correto. Na redação do Globo, jornalistas foram convocados no meio da madrugada para enfrentar a maratona que rendeu 3 edições diferentes. Nós tínhamos uma primeira edição, nós fizemos uma primeira mudança por volta de 9h30, 10 horas da noite, porque a gente tinha notícia do acidente e da morte do Dodge. A gente não tinha ainda a notícia da morte da Diana. Quando essa edição estava praticamente pronta, a gente recebeu a notícia da morte da Diana. Isso acho que foi por volta de 00:30, 1h da manhã. Então o tempo que a gente teve foi de correr para fazer uma edição com a morte da Diana e depois refazer isso, melhorar essa edição da morte da Diana. Então, na primeira página até, nós rodamos 70 mil jornais com a manchete em 4 colunas, porque essa manchete estava prevista para Diana sofre acidente, Dodge morre. Nós trocamos rapidamente, acidente em Paris mata Diana, para que fosse o mais rápido possível os jornais na banca. Rodaram 70 mil jornais e depois nós começamos a preparar uma nova edição, que era a edição já em 6 colunas, com acidente mata Diana. Agostinho, quando chega a notícia, quando a notícia ficou consolidada, que ela tinha morrido, aí qual é a primeira decisão que se toma? Para tudo e vamos nos organizar? Para tudo e vamos nos organizar. Para as máquinas, convoca as pessoas, entra em contato, isso é muito importante, com o Departamento de Circulação do jornal, que teve um papel fundamental nesse trabalho. Além dessa vez, a gente até está brincando na redação, porque além de parar as máquinas, a gente teve que gritar voltem os caminhões. Que vários caminhões que já estavam na rua com o jornal, cerca de 60 mil jornais, o Globo conseguiu circular, pegar a notícia da morte da Diana em 250 mil exemplares, numa tiragem de 750 mil exemplares. Quer dizer, 1/3 chegou bem quente. 1/3 chegou bem quente. A gente fez, esse acidente da Diana é uma oportunidade rara que os jornais têm de furar as televisões. Quer dizer, não a televisão a cabo, no caso da Globo News, que foi bastante ágil e tal, mas a TV de canal aberto, muitos leitores souberam pelos jornais. Nós fizemos uma pesquisa e 30% dos nossos leitores, mais de 1 milhão de pessoas, souberam da morte da Lady Di pelo jornal. Porque no sábado à noite estavam fazendo 1 milhão de outras coisas, não são jornalistas, não são convocados para trabalhar nesse momento. Ou no dia de manhã é que souberam pelo jornal da morte da Lady Di. Eu, por exemplo, recebi a Folha de São Paulo em casa, eu peguei uma edição, que deve ter sido da parte final, na impressão, e eu peguei já a manchete completa. Aqui na TV Globo nós recebemos o material que chegou, que a gente usou para a leitura dos jornais no domingo pela manhã, foi uma edição anterior que tinha uma outra foto e era um outro assunto como manchete principal. Não, os jornais demonstraram uma agilidade fantástica. Apesar de que foram beneficiados, porque tinha sempre, as redações todas estavam atentas aos 2 jogos. Tanto os jogos do Campeonato Brasileiro como o jogo do Guga. Por exemplo, que os jornais que saem aqui em São Paulo, o Diário Popular, que não tem muita preocupação em fechar cedo com assinatura, teve uma agilidade também muito grande. As revistas, ao contrário, desta vez elas chegaram às bancas no final de semana, né, com capas completamente distantes do assunto que era o que chamava a atenção de todo mundo. Porque as revistas fecham na sexta-feira, quer dizer, sábado, aqui é 11 da manhã, 10 da manhã, você já encontra a Isto É nas bancas. Então não se cogitou, quer dizer, nós não cogitamos em fazer uma edição extra, quer dizer,
no sábado à noite nos organizamos para preparar. Por que você pensou nessa edição especial? Não é do feitio da Isto É fazer edições extras. O que acontece geralmente, nós anteciparmos por um dia, pelo menos umas 4 edições que eu me lembro, nós antecipamos por um dia para sairmos com a notícia quente, em vez de fecharmos na sexta-feira, fechamos na quinta e saímos com a revista às sextas-feiras. A edição extra não é do nosso comportamento. Agora, o Globo conseguiu segurar, então, 205... Não, na verdade, eu estava comentando com o Fraga aqui. Foi uma mistura de agilidade, profissionalismo e sorte, né? Agilidade da circulação, da redação, profissionalismo, que muita gente veio para a redação mesmo sem ser convocado. Eu, quando saí da redação, um pouco antes de 9 horas, tinha 4 ou 5 gatos pingados. Quando eu voltei, às 10h30, 11 horas, tinha mais de 20 pessoas já lá, que vieram espontaneamente para ajudar, que é um momento importante que todo mundo quer participar e quer dar sua contribuição. Mas a sorte foi exatamente por causa dessa questão do futebol. Tinha um jogo de futebol à noite, tinha o Guga, e o jornal já havia uma previsão de que pararia a rodada com 160 mil exemplares. Então nós, graças a essa parada do jogo, nós tivemos facilidade de... Mas além disso, essa coisa de trazer os caminhões de volta foi fundamental. De trocar a capa do jornal e a parte de internacional e dar para as pessoas um jornal bem mais quente. Nós estamos falando dessa correria, vamos ver como é que foi o trabalho dos jornalistas na Inglaterra, país onde vivia a princesa Diana. O César Tralli estava em casa, eu liguei, acordei o Tralli, chamei os produtores, editores e todos que viemos para cá para o escritório para começar a entrar ao vivo, porque ainda era início de madrugada no Brasil, ainda tinha a programação da TV Globo no ar e eles queriam já marcar a presença de Londres e nisso a gente entrou e nós temos um estúdio agora aqui, que foi instalado recentemente, que nos permite ser uma emissora. A gente pode trabalhar como uma sucursal mesmo, em termos de entrada ao vivo. E viemos para cá, começamos a montar todo o esquema, ao mesmo tempo preparamos a viagem do César Tralli para Paris, para ir para o local da tragédia, enquanto a Ana Luísa Guimarães, que é outra correspondente, ficou aqui para fazer a parte de Londres. E eu fiquei desesperado para ver se o William Vac chegava logo das férias dele. E por sorte nossa e por coincidência, o William Vac estava chegando naquela tarde, na tarde do domingo da morte da Diana. Essa foi a cobertura mais difícil nesse tipo de coisa, um fato tão importante durante um fim de semana? Agora você tem vários outros fatos. Esse realmente foi complicado, mas... Você se lembra de outros igualmente difíceis? Outros acontecimentos que o jornal teve que chamar o pessoal de casa, trazer um monte de gente? A morte do Betinho foi mais cedo, não foi tão complicado, e era uma coisa mais previsível, né? Ele já estava internado. Quando o Gorbachev foi deposto, também foi uma coisa complicada, foi tarde da noite, também teve que mobilizar muita gente. Agora, esses momentos são extremamente revitalizadores para a própria redação. Quer dizer, quando nós tivemos uma cobertura bastante árdua, por exemplo, no caso da TAM, e muitos editores e repórteres que não tinham nada a ver com a história ficaram na redação até a madrugada, que nós fechamos, porque o caso da TAM nós tivemos que fechar uma edição num dia, quer dizer, a edição da revista toda aconteceu o fato, nós antecipamos também o fechamento e tivemos que fechar a edição toda num dia, trabalhamos naquele momento como se fosse um jornal, e a redação toda ficou o pessoal de cultura, teoricamente não tem nada a ver, ficou o pessoal de internacional, quer dizer, esses fatos mostram o vigor de uma redação, quer dizer, essa solidariedade com os colegas, solidariedade, a cata de notícias, quer dizer, você é jornalista em tempo integral, não importa em qual editoria você trabalha. Claro. Isso mostra um estímulo profissional muito importante. Vamos ver agora, vamos acompanhar informações sobre a cobertura do acidente da princesa Diana nos Estados Unidos. Sábado, 8 horas da noite em Nova York, antevéspera de um feriado prolongado, o último feriado enforcado do verão.
Um plantão especial da CNN entra no ar com uma notícia alarmante. A princesa Diana tinha sofrido um acidente de carro em Paris. Alguém tinha morrido no acidente. Era só o que se sabia. A CBS tinha no ar um seriado e não interrompeu o programa. Só noticiou o acidente com legendas na parte inferior da tela. A NBC interrompeu a programação normal do sábado com um boletim e passou 3 horas no ar ao vivo com a notícia do acidente. A ABC também suspendeu todos os programas do sábado à noite e no domingo apresentou um programa especial sobre Diana. É o pior pesadelo de qualquer jornalista. A notícia mais importante do ano não respeita fim de semana nem feriado e ainda acontece no meio da noite. A CBS estava despreparada e não conseguiu se mobilizar a tempo. Mas os jornais e revistas correram um bocado e chegaram às bancas atualizadas. A revista Time começa a ser vendida no domingo. Semana passada, o editor de plantão decidiu mudar a capa às 11 horas da noite de sábado. Mobilizou 40 jornalistas e chegou às bancas com a morte de Diana ao meio-dia de domingo. A Newsweek parou as máquinas sábado à noite e chamou de volta todo mundo que estava aproveitando o feriado. Meia hora depois do anúncio da morte de Diana, o The New York Times chegava às bancas em Nova York com uma foto da princesa na capa, contando todos os detalhes do acidente. Os 8 jornalistas de plantão no New York Times conseguiram mudar a edição do jornal antes que o relógio marcasse o começo da manhã de domingo. Como é que vocês veem a diferença dessa correria, da notícia que surge de um momento para o outro, e ela é dramática e ela envolve mortes, nessa outra, quando o jornalista também tragicamente acaba se preparando para uma morte que ele sabe que vai acontecer? Eu particularmente gosto mais dessa quando é surpresa. Eu acho que você é obrigado a exercitar a sua agilidade, a sua solidariedade dentro da redação e tal. Mas no outro caso é bem mais tranquilo, quer dizer, às vezes é estranho você preparar, no caso do Betinho, que é o caso mais recente, ele já sabia que o final seria aquele. Então o jornal se prepara, já tem um caderno com 10, 12 páginas e tal, você só vai esperando que aconteça, que é para poder publicar aquilo, entendeu? É muito mais fácil. Para quem não é jornalista, parece meio mórbido você preparar com uma semana de antecedência, é um fato, mas você é profissional e você sabe que, quer dizer que os médicos indicam isso, né? E você tem que se preparar para o fato que você vai acontecer cedo ou tarde. Normalmente os veículos de comunicação se preparam para determinados fatos, especialmente mortes de pessoas anunciadas, que são importantes, porque né? o objetivo pessoas estão doentes, estão com uma idade avançada, têm tido problemas de saúde, porque também se de uma hora para outra as coisas acontecerem, o veículo tem que estar pronto. Não dá para você fugir da notícia, você sabe que ela vai acontecer, então você se antecipa a ela para o seu trabalho aparentemente se tornar mais facilitado, né? Caso do próprio Betinho, você sabia, por todos os antecedentes, que a situação do Betinho era bastante grave, né? Eu vou contar uma história para vocês que envolve um pouco de piada e humor, mas no caso do presidente Tancredo Neves, na Rede Globo, nós tínhamos um plantão no Rio de Janeiro, nós tínhamos permanentemente apresentador de plantão, nós tínhamos diretor de TV de plantão, exatamente porque já se sabia que em um determinado momento o presidente iria morrer, ele estava numa condição que tudo levava a isso. E conta-se, inclusive, que existia um chefe de redação que tinha uma determinada campainha, que era a campainha que iria anunciar para todo mundo que o desenlace tinha ocorrido, né? E de vez em quando ele fazia testes com aquela campainha, ele apertava a campainha para verificar quanto tempo o pessoal correria para a redação. Meio como uma simulação de incêndio. Simulação de incêndio. E no final, coincidentemente, fui eu quem fez a transmissão ao vivo da morte do presidente Tancredo lá no... Era o seu plantão? Era o meu plantão, e eu estava de plantão naquele domingo lá no Centro de Convenções Rebouças. Mas, voltando um pouco à questão da princesa Diana, eu queria a opinião de vocês sobre o assunto da semana, o assunto mais importante depois da morte dela, que foi o envolvimento dos jornalistas e da cobertura da imprensa e dos paparazzi em relação a isso. Eu vou contar uma historinha particular, que eu me envolvo muito com tudo que faço, obviamente, com jornalismo mais ainda. E eu, no domingo, eu ia ter um almoço com os amigos na minha casa e saí cedo para ir no supermercado. E estou lá na fila do caixa e as mulheres ao lado começam a falar, não, essa racinha é assim mesmo, essa racinha éramos nós. E eu estou ali 5 minutos escutando aquilo. Eu falei, aí
você quer falar alguma coisa, porque as pessoas também estão sabendo ali, não tem muita informação a respeito e começam a falar uma série de bobagens. Pelo menos você acredita que sejam bobagens. E eu estou 5 minutos esperando. Aí eu me incomodei tanto, fui para uma outra fila. E faltava só uma senhora. As pessoas não entenderam nada, por que eu fiquei tanto tempo na fila. Eu fui para outra fila. Aí começaram na fila ao lado também, falando mal dos jornalistas. E eu falei, agora já estou aqui e entrei. E eu cheguei em casa e o almoço tinha uns 4 ou 6 jornalistas, se discutiu os paparazzi. E eu acho o seguinte, eu acho que é uma hipocrisia muito grande culpar apenas os paparazzi. Eu acho que a sociedade consumidora, quer dizer, consome esses tabloides londrinos e essa imprensa sensacionalista no mundo todo, é a razão para a existência dos paparazzi. Quer dizer, eu acho que os paparazzi só existem porque existe um mercado extremamente interessado. Quer dizer, tanto é que os mesmos tabloides que foram execrados em praça pública por exporem a Diana a essa situação toda, tiveram aumentos na tiragem. Vendem 4 milhões de exemplares. O mesmo público que criticou era o mesmo público que se mostrava extremamente interessado em comprar aquele tipo de publicação. Quer dizer, então, se não existe, tem um paparazzi que deu uma declaração nos jornais, falou o seguinte, parem de comprar, que eu arranjo outro emprego. E tem uma outra questão, porque é complicado você confundir os paparazzi com o resto da empresa, porque eles são uma categoria muito específica, né? Eles normalmente são freelancers, vivem daquilo e se a própria Daiane dava esse depoimento que eles pediam, olha, vira pra gente que com isso eu vou pagar a escola do meu filho e tal, porque eles vivem muito daquilo ali. E a outra coisa é a imprensa de um modo geral. Agora, de qualquer maneira, além da coisa do público, de comprar o jornal no dia seguinte, que aumentou a tiragem dos tabloides ingleses, tem a própria personagem, quer dizer, a Diana durante muitos anos viveu em função daquilo. Se alimentava disso, desculpa. São vários os casos onde ela dava recados para o Charles ou para a família real britânica através de fotógrafos. Que ela usava a imprensa. Usava a imprensa de alguma maneira. Agora, também essa semana surgiram críticas de que a imprensa que se considera diferente da imprensa sensacionalista, muitas vezes ela acaba agindo da mesma maneira, porque se no primeiro momento os jornais sensacionalistas compram e publicam essas fotos, um pouquinho lá na frente essas mesmas fotos vão aparecer no restante da imprensa. Vocês concordam com isso? Depende. Nessa semana a gente teve uma discussão grande na redação, porque surgiu a possibilidade de que essa foto aparecesse. Um jornal alemão teria publicado a foto de um paparazzi e aí nós tivemos uma grande discussão sobre o que aconteceria se essa foto fosse oferecida ao Globo. E a decisão unânime é de que nós não publicaríamos essa foto. Não haveria possibilidade de publicar essa foto, que seria a mesma coisa que você publicar o depoimento de um assassino, ele contando como cometeu o assassinato. Entendeu? Não que eu ache que os paparazzi estejam envolvidos, acho que não. Acho que se o motorista não estivesse correndo a 196 km, ele jamais bateria naquele lugar ali. Se ele estivesse a 80 ou a 60, ele não teria acontecido o acidente. Mas nós não publicaríamos por uma questão ética, acho que não deveríamos publicar essa foto. Essa pelo menos é a posição do Globo, não posso falar pelos outros jornais. Isto é, também não publicaria. Eu discordo um pouco dessa afirmação. Eu acho que a chamada imprensa séria, ela pode até publicar, mas ela trata a questão de uma forma... O próprio romance da Diana com o Dodge foi tratado de uma maneira bastante diferente pelos jornais ditos sérios e revistas, ao contrário das revistas e jornais sensacionalistas. Com esse acidente, levantou-se essa questão, até que ponto os jornalistas e os fotógrafos, e especialmente esses que perseguem a todo custo um determinado momento, uma determinada cena diferente, que só ele tenha para depois faturar milhões, até que ponto não existe mais limites para nada? Você quer saber até que ponto nós... Não, hoje se discute, será que não vai mais haver limite para nada? Em relação a isso, eu defendo muito mais uma legislação de imprensa, uma legislação específica para a imprensa. Eu acho que nós deveríamos ter um conselho, como existe na publicidade, o CONAR, que fosse um conselho formado por profissionais, por donos de empresa, pelo público, leitor, e que determinasse quais seriam os tais limites. O que é interesse do público, o que interessa, por exemplo, você... Volto ao exemplo aqui, você mostrar, você invadir, ficar
48 horas diante da casa da Vera Fischer, para esperar a Vera Fischer sair meio tresloucada, isso interessa, isso invade a privacidade. Então, eu acho que isso deveria ser dirimido, deveria ser discutido num conselho, como existe na publicidade. Eu acho que aí nós imporíamos ou não os tais limites que você se referiu. Eu acho que os jornais podem até caminhar para aí, mas cada jornal tem já um código de ética, código de ética claro e tal. E vou contar até uma história de uma vez, logo depois da posse Não, ele não tinha tomado posse ainda. Tinha acabado de ser eleito o presidente Fernando Henrique. E o jornal fez uma foto da dona Ruth, tomando banho na piscina de maiô e tal. E nós não publicamos a foto. A foto chegou a ser feita, passou pela... Acho até que outros jornais publicaram, mas nós não publicamos essa foto. Porque achamos que não fazia sentido. Estava na casa dela, dentro da privacidade dela, e não publicamos. E temos agido assim, com tranquilidade, em vários outros casos. E acho que existem limites, sim. Meus amigos, nós estamos encerrando o programa de hoje. Nosso tempo já se esgotou e eu quero agradecer as presenças dos jornalistas Agostinho Vieira, do jornal O Globo, e também do jornalista Domingos Fraga, da revista Isto É. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo programa. Em arranjos para casamentos, recepções, casas, lojas e vitrines. Quanto mais colorido, melhor, começando pela base. Repolho, melancia ou moranga para ocupar o lugar do vaso. Pedaços de madeira também ajudam a fazer o suporte. Nesse arranjo, há botões de rosa, alface, suculentos morangos e vagem. Nesse outro, há couve-flor, pimentão, alcachofra, trigo e flor de girassol. 2 flores, algumas folhas, uma maçã. Você vai ver como transformar isso num arranjo delicado para deixarem bem mais agradáveis os ambientes da sua casa ou do local de trabalho. A Maria é florista, mas garante que qualquer pessoa pode fazer. Não leva nem 1 minuto. O paisagista Mauro Tessler ensina que molhando sempre, os arranjos ficam assim bonitos por no mínimo 5 dias. São alimentos para os olhos, o espírito e o coração. Mas quando a guilhotina caiu, caiu também a sorte dos papéis decorados.